Fala pessoal, tudo bom? Mais uma aula pra gente aqui, aula de compilação de consultas. Vamos ver aqui do que se trata isso, né? É, Aqui é algo simples, mas não é tão simples, vamos ver. Essa disciplina, quarto semestre, né? Não sei se vocês não tiveram compiladores ainda, mas vocês vão ver mais detalhes a respeito de como que funciona isso na disciplina de compiladores. Deixa eu silenciar o celular aqui. É, Bom, então vamos lá. Acontece alguns passos até que uma consulta ela seja executada, né? Há, um, há uma sequência de passos a serem seguidas, né? O compilador de consultas ele é responsável por averiguar se a consulta está correta, né? Ver se está tudo escrito corretamente, se não está faltando, está sobrando alguma coisa lá. Transferir isso para uma linguagem que o computador vai entender e gerar a resposta, né? Trazer os dados para você. E um dos objetivos é produzir o plano de consulta. Não sei se vocês se lembram lá do semestre passado da álgebra relacional. Aqui é gerado um plano de consulta na álgebra relacional, tá? O compilador é dividido em 3 etapas. Primeiro ele vai verificar a sintaxe, depois ele vai gerar um plano lógico e depois gera o plano físico, que é aquilo que o computador entende, tá? Aqui está o diagrama de como que isso acontece, né? Análise da sintaxe, gera um plano lógico, depois gera um plano físico da execução. A, a sintaxe, né, são as regras definidas para a construção da consulta. Então, aquilo que pode, aquilo que não e aquilo que não pode, né, numa consulta, isso que é definido lá, né? Igual uma linguagem de programação. Você pode colocar, escrever o for, ou você vai escrever para, né? Isso é uma análise, isso é uma análise sintática. O compilador vê se você está escrevendo tudo de acordo com a regra da, da consulta e da linguagem, né? E a ordem das coisas que estão sendo colocadas, né? Então obedece uma linguagem pré-estabelecida na linguagem, tá? Essa fase ela é dividida em análise sintática e depois um pré-processamento dessa consulta. A análise sintática ela vai converter o SQL numa árvore que nós chamamos de árvore sintática. Ela é uma estrutura que ela representa a gramática de uma sequência, da sentença, ou a gramática da linguagem. Vocês vão ouvir bastante esse nome, né, em compiladores, a gramática. Eu acho que vocês já veem isso em Telefac também, não tenho certeza. Não lembro mais, né? Bom, cada nó dessa árvore ele vai representar os átomos, né? São os elementos léxicos ou palavras-chave, nome dos atributos, nome das tabelas, constantes, parênteses, os operadores, né? Tudo que é possível de se ter numa consulta vai aparecer nessa linguagem, nessa árvore. E as categorias sintáticas, né? Os elementos da consulta. Ele vai dividir, já vou mostrar para vocês, em cada nível vai ter ali ele vai dividir entre categorias da consulta e depois vem os átomos. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma consulta aqui em cima, ó, select, né, customer name, balance from customers where, e tem aqui a condição, né? A árvore sintática gerada disso é essa daqui, ó. Você tem o select e aqui embaixo, ó, você tem as categorias sintáticas. Então, a primeira coisa, ó, target list. Qual que é o target list? Aquilo que você está buscando, né? Customer and balance e balance. Depois relation list, né? Você tem aqui só customers. Depois o qualifier, que é o que tem a expressão que você tem no where, né? E aqui o order by. E aqui no caso do como você tem uma expressão, né? Depois entra aqui também como os átomos, ó, esses elementos da expressão. Ó. Tem um campo, depois um operador e aí um número. Isso é refletido aqui, né, na sua árvore, tá? E aí depois, né, e para montar essa árvore sintática, é obedecido um conjunto de regras. No caso do SQL lá, isso aqui é o que nós chamamos da gramática da linguagem. A gramática do SQL, a gramática básica, não sei se está completo aqui, tá? É isso aqui mais ou menos, né? Então, uma consulta, isso aqui a gente vê assim, tá? Aqui do lado de esquerdo é o elemento e depois do lado direito é o que é possível nesse elemento. Então, uma consulta, eu tenho esse cara aqui, ó, um select from where, SFW, né? Um SFW desse aqui
vem aqui embaixo, ó, ele pode ter, ó, um select, depois ó, um conjunto de um cell list, né, que quando está entre maior e menor assim, significa que isso vai ser aberto em outro campo aqui na esquerda para você detalhar ele, tá? Então, ó, o select, aí vem esse cell list, aí você procura aqui, o que, que eu posso ter nesse cell list, ó? Eu posso ter um atributo, depois uma vírgula, e aí mais uma lista. Aí ele volta para cá, então posso ter atributo, vírgula, atributo, vírgula, atributo, vírgula, atributo. Né? Até que eu chegue aqui, ó, um atributo sem nada, sem outra vírgula e outra coisa na frente. Né? Aí depois o from, ó, e volta para cá, quando eu terminei, né? O from, ele tem um from list. O from list está aqui, ó. Eu tenho posso ter uma relação, vírgula, um outro from list. Aí eu tenho aqui. Vê que este from list aqui, ó, a gente já vê que não está completo, né? No from list aqui a gente não tem o inner aqui, por exemplo, né? Só tem o from, vírgula, alguma outra coisa lá. Mas assim, esse é um exemplo de gramática dessa linguagem. Tá? Bom, o pré-processamento, ele realiza a verificação semântica da consulta. Essa verificação, ela vai ver o dicionário de dados. A semântica, ela vai ver se não tem nada escrito errado lá. Então, se você não escreveu uma coluna lá no select, por exemplo, estava nome e você escreveu name, era name e você escreveu nome, ou se você está fazendo uma comparação entre dois tipos diferentes, essas coisas. Se não está faltando, se o nome da coluna, da tabela está errada, isso que vai ser analisado aqui, né? Ele é dividido em 3 partes. A primeira, ele vai verificar as relações, se todas as relações estão lá. As relações são as tabelas, lembre-se, lá no from, né? Depois vai checar todos os atributos estão corretos, nome, se os tipos estão iguais, né? E aí checagem de tipos, e são esses 3 passos, tá bom? A checagem das relações vai verificar se todas as relações estão nas consultas, né? E assim como aquelas que não são utilizadas na execução, elas vão ser eliminadas. Porque às vezes você coloca, o SQL até avisa isso, você coloca alguns avisam, né? Você coloca uma tabela lá na lista do from e depois você não usa ela em algum ponto, né, ele vai dar ele é para te avisar lá sobre isso. Eu não sei se todos estão fazendo isso, mas alguns fazem. Tá? Checagem dos atributos. Verifica se todos os atributos da consulta estão relacionados com as relações utilizadas. Então, se aqueles atributos que você colocou lá no select e lá no where também nas comparações, se eles todos existem nas tabelas que você colocou, né? Se algum não existir, um erro vai ser gerado, tá? E ele verifica depois aqui a checagem, verifica os tipos. Se você não está comparando um texto com um número, uma data, com texto, essas coisas. Então verifica primeiro se todos os atributos da consulta estão com seus tipos compatíveis, né? E depois os valores possuem a mesma representação dentro do banco de dados. Tá? E aí, se alguma coisa não bater, né, ele vai gerar um erro. Agora aqui, o plano lógico é o que vai determinar a ordem da execução, tá, das operações da álgebra relacional. Ele representa como será executada a consulta utilizando somente as operações lógicas. Isso independe do banco de dados utilizado. E por isso que a gente estuda, tá, a álgebra relacional lá em banco de dados. Aqui é um ponto super importante para vocês, tá, para quem pensa em trabalhar a fundo no banco de dados. Neste momento aqui, na definição do plano lógico, o banco de dados, ele em teoria, ele já acha para você o melhor plano de consulta na álgebra relacional. Tá? Mas há momentos, há situações, há bancos que permitem que você altere, né, que você force um determinado plano de consulta. Isso pode ser importante para você em algum momento. Tá? E o plano lógico é dividido em álgebra relacional e depois a melhoria desse plano e é feita uma estimativa, ver quanto que aquilo vai custar. E isso, vocês viram também essa estimativa, como fazer isso lá em banco de dados, né? Baseado na plano de álgebra relacional, a gente tem uma ideia mais ou menos de quanto custa aquela consulta. E, inclusive, essa estimativa de plano, ele te ajuda a melhorar o plano, né? Porque vocês lembram que existem várias formas de fazer a ordem, de fazer as seleções e tal, e dependendo da ordem das coisas, você consegue ter uma consulta mais custosa ou não, tá? Então, na álgebra, determinado plano lá para fazer a álgebra relacional, o primeiro ponto é converter a árvore sintática em um plano que contém uma álgebra relacional, e a melhoria do plano é aquilo que
que vocês lembram, que eu acabei de falar, né? Existe lá aquelas várias formas de fazer e ele vai escolher qual fazer. E para isso existe um módulo dentro do SGBD que é chamado o otimizador de consulta, tá? Ele que vai fazer essa otimização. Aqui como que é calculado, já falei isso. E depois é gerado um plano físico, né? Que vão ser geradas, aquela consulta ela vai ser executada, vai ser gerada como se fosse um novo plano de consulta, só com operadores disponíveis no sistema operacional. Tá? Lembra, então lá da consulta é gerado o plano da álgebra relacional só com operadores disponíveis na álgebra relacional, então independe do SGBD, lembra? Que a gente tinha lá seleção, projeção, né? Lembra da álgebra relacional? Depois disso é gerado um plano lógico com os operadores disponíveis no sistema operacional. Então isso pode ser diferente de um SO para outra. Tá? Isso vai ser, de fato, já a utilização dos algoritmos de acesso ao disco e à memória principal. Aqui tem um exercíciozinho para vocês darem uma treinada nisso que nós vimos aí, tá? Aqui é até para você ampliar essa gramática para caber esses operadores aqui, com que vocês já vão testando aí, né, aprendendo compiladores, beleza?